Boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo aqui hoje. Boa noite, Eugênio, Eustáquio, diretamente de Pedro Leopoldo. Boa noite, Clóvis. Tudo bem, né? Tudo bem? Prazer poder contar aqui com a sua presença. O Eugênio, gente, muitos que vão acompanhar aqui já o conhecem, desempenha um trabalho magnífico aí em Pedro Leopoldo, no Grupo Espírita Meimei. Atualmente ele é presidente do Conselho Administrativo, já exerceu outros cargos, foi escolhido a dedo pelo próprio Chico para poder dar sequência no estudo de unidade, no Grupo Espírita Meimei. Para quem não sabe, o Grupo Espírita Meimei foi a segunda casa espírita fundada por Chico Xavier em julho de 1952. E Eugênio teve o privilégio de poder conviver com Chico, né? Ainda na infância, na adolescência, com Arnaldo Rocha, com o Major, irmão do Arnaldo Rocha. Então é isso, nós vamos fazer aqui hoje um estudo especial que eu acredito que quem acompanhar vai gostar muito, porque pelo que a gente estava conversando aqui, eu ainda não vi um estudo da forma aqui que o Eugênio vai fazer aqui hoje para a gente, sobre esse tema, o médium Chico Xavier, segundo Allan Kardec. Antes da gente dar sequência, nós vamos pedir a todos vocês que compartilhem esse link, façam a sua inscrição no nosso canal, Fé, Amor e Sabedoria, sigam as nossas publicações, ativem as notificações e sigam também esse canal maravilhoso que é do Meimei. Como é que chama o seu canal? Eu já sigo há algum tempo. Fala aí pra gente. Pedro Leopoldo, Centro Espírita. Meimei, Pedro Leopoldo, Centro Espírita. Isso. Gente, tem mais audiências públicas que eu ando publicando aqui no nosso canal e também o Grupo Espírita da Paz também está publicando. Vale muito a pena. Tem também, eu gosto muito daquelas postagens que você faz, que você tem feito, né? Do Pinga Fogo, em 1971. Os shorts, né? Todo dia saiu o nosso amigo Délio, tem nos auxiliado nessa tarefa aí. É uma maravilha. Compartilhem, gente. Vai começar o estudo. Nós vamos pedir o Eugênio para que faça a prece inicial aqui para a gente. Vamos fechar os nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus. Então, unido em pensamentos e corações, na certeza da presença amável dos nossos mentores espirituais, nosso Mestre Jesus envia ao nosso ordem para nos trazer as instruções, o amparo, a luz, o esclarecimento e a proteção. Nos colocamos à disposição desses amigos para que possam nos auxiliar no estudo da noite de hoje, levando a cada mente, a cada coração, tudo que nós já recebemos enquanto estudávamos esse tema. E focando o exemplo maior do trabalho mediúnico, o nosso querido Chico Xavier. Estamos aqui, onde ele residiu por mais de 10 anos, sabendo da presença dele, tentando e auxiliando a cada um, procurando transmitir mais luz a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Assim seja. Amém aos todos. Isso. Antes de você iniciar, Eugênio, conta aí pra gente o que te levou a despertar para esse tema. Porque, realmente, a forma como você vai abordar, ela é inédita. O que te levou e te despertou para esse tema? Clóvis, na verdade, a gente fala muito sobre a mediunidade de Chico, do trabalho de Chico mediúnico, evidentemente, né? Com todos esses frutos que o trabalho do Chico tem trazido e trouxe, né? Desde que ele iniciou o seu trabalho bendito na mediunidade. E, depois de ler um livro chamado Notáveis Reportagens, eu vi alguns comentários de Chico
junto ao repórter Clementino de Alencar, sobre como ele recebia essas mensagens, algumas nuances desse trabalho mediúnico, e me despertou aí no livro dos médiuns. Porque, sendo o Chico a maior antena psíquica, né, do nosso século, do século passado, eu falei, gente, em Kardec, que nos trouxe esse estudo tão completo da sua experiência com os espíritos nos livros dos médiuns, aí eu estava fazendo uma leitura, né, convencional do livro dos médiuns, dentro do que a gente está acostumado a estudar, e deparei com os outros comentários que eu já tinha lido, mas não tinha percebido, né? E aí, foi aí que me despertou. Eu falei, gente, como a gente encontra um esclarecimento maior dessa potencial mediunidade foi do Chico Xavier, né? E como está tão sincronizado com o livro dos médiuns. Então, a gente, às vezes, fala muito de mediunidade e estudamos poucos médiuns. A gente estuda muitas comunicações, como é recomendado por Kardec, mas nós temos que ter o conhecimento dos médiuns. E Kardec fez isso brilhantemente, com as nuances necessárias, para a gente entender a prática de uma boa mediunidade. Então, foi isso que me motivou. E tem uns tempo que eu estava estudando isso, e surgiu essa oportunidade de a gente conversar. Aí eu falei, Cláudio, vamos falar sobre isso, que há mais tempo eu estou com vontade de levar algum estudo em torno disso, e hoje chegou a oportunidade que você está nos dando de trazer esse estudo para todos nós na reflexão da noite de hoje. Com muita honra. Vou te deixar à vontade para você fazer a sua explanação. Ao final, a gente vai retornar trazendo alguma indagação, algum comentário daqueles que estão acompanhando ao vivo. Pode ficar à vontade, okay. Tá bom? Tá bom, obrigado. Um abraço a todos que estão conosco e que estarão ainda, né, nesse estudo, nessa reflexão sobre a mediunidade e sobre o livro dos médiuns, né, em análise, podemos dizer assim, com as faculdades mediúnicas do nosso Chico, como se nós tivéssemos o entendimento e a possibilidade de entender toda a mediunidade de Chico. Não, é aquilo que está ao nosso alcance, na percepção que cada um de nós vai tendo dessa potente mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que foi descoberta pelo Mário Quintão, né, no lançamento do Parnaso de Além Túmulo, onde o Mário Quintão foi a fazer a apresentação. E ele diz que os operários, que seriam os espíritos, dispensavam qualquer apresentação, porque o Parnaso, para nós, é um atestado da mediunidade, devido às possibilidades de avaliação da mediunidade do Chico. Né? Então, os operários eram Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Antero de Quental e outros, né? Espíritos conhecidos, né? Dentro do trabalho que Chico trouxe e do seu próprio trabalho literário anteriormente à sua desencarnação. E Mário, então, fala uma coisa, então, que os operários dispensavam a apresentação, mas a ferramenta por eles utilizada, e tanto quanto o seu manuseio. Então, essa palavra do Parnaso nos chamou a atenção para que a gente pudesse observar quando ele trata o Chico como uma ferramenta, né, diante aos operários do plano espiritual, sobre a utilização e manuseio. Aí que nos veio, né, a ideia de estar lá observando essa mediunidade. E discretamente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que hoje nós louvamos por estar aqui, hoje nos seus 523 anos, né, de descoberta, estamos aí festejando mais um ano no caminho dessa redenção espiritual, dessa terra nova, como nos foi falado no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né, o nosso louvor ao Brasil. Então, lá, discretamente, ele fala o seguinte, no capítulo Espiritismo no Brasil, fala que tem médiuns da mais obscura condição social e das mais humildes profissões a se constituírem instrumentos admiráveis nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor. Eu quase traduzi
aquilo que foi falado no Parnaso é discretamente apresentado aqui para a gente no Espiritismo, no Brasil, no capítulo, né, que consta no Brasil, Coração do Mundo. Então, a gente vê muito o retrato do Chico aqui nessa definição discreta, né, que é trazida para todos nós nesse grandioso livro. Então, da mais baixa condição social, né, e de humildes profissões. Era a situação do Chico quanto desses trabalhos. Aí nós vamos buscar no Livro dos Médiuns o que nos diz Kardec sobre essa prática mediúnica, né? Do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, é o que mais a gente estuda e são mais o que tem evidências das mediunidades que nós praticamos. Ou seja, nos nossos cursos de mediunidade, na nossa observação mediúnica, esses efeitos, essas manifestações que são mais observadas nesse sentido técnico, podemos dizer assim, acho que a palavra se ajusta ao que nós queremos transmitir, né? Mas fala do médiuns de efeitos físicos. Hoje é uma mediunidade, né, um pouco mais ausente, ou pelo menos perceptível, né, nos nossos meios, devido às explicações que os próprios espíritos nos dão, da própria evolução do intelecto, os efeitos intelectuais se apresentam mais consistentes. Aí nós temos os médiuns sensitíveis ou impressionáveis, né? Perdoem, sensitivos ou impressionáveis. E dentro daí a gente tem os audientes, os falantes, os videntes, os sonambúlicos, os curadores e os pneumatógrafos. Segundo a classificação no livro dos Médiuns, no capítulo 14 dos Médiuns. Kardec, ele nos apresenta esse estudo dessas mediunidades, é o estudo que a gente mais se concentra. Mas lá no capítulo 15, ele dá uma abertura, né? Vocês nos perdoem que nós não vamos detalhar essas mediunidades, porque nem seria, o nosso tempo não daria para falar de todas, né? Mas a gente tem noção de todas elas, como elas acontecem. Mas no capítulo 15, dos médiuns escreventes ou psicógrafos, ele começa a fazer um detalhamento das nuances desse tipo de mediunidade, que às vezes a gente só trata como médio-psicografia. Hoje a gente resume, né? Ah, ele é médio-psicografia. Mas Kardec coloca lá que são mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e de pressentimentos. Então, ele nos dá essas diferenças, podemos assim dizer, da maneira de que cada médium pode receber uma mensagem dos espíritos pela psicografia. Mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou voluntários e de pressentimentos. Então, aqui nós já buscamos o trabalho, vamos dizer, o carro-chefe, né, da tarefa mediúnica do Chico, com mais de 500 livros já publicados, na psicografia. Então, vamos tentar analisar ou visualizar esse trabalho, como nos é colocado no Livro dos Médiuns, e vamos aqui estudando e imaginando o nosso Chico Xavier nessa tarefa como médium psicógrafo ou escrevente. Bom, no capítulo 15, ele vai detalhar para a gente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Então, Kardec nos coloca que essa modalidade, ou esse tipo de mediunidade, ou essa mediunidade de escrevente, é o mais completo e mais simples, né? E ele chama uma atenção aqui tão interessante, como ele fala o seguinte: as relações, né, são continuadas e irregulares. Ou seja, o trabalho da psicografia permite ao espírito ter uma relação como existe entre nós aqui na Terra, com aqueles médiuns que eles adotam para esse tipo de tarefa, né? E ele trata aqui da inconsciência que a gente sabe dos médiuns que pode ter, no caso de inconsciência absoluta, quando ele abre esse estudo, né?
que são chamados passivos ou mecânicos, quando se há inconsciência absoluta da mensagem. E ele classifica ela como preciosa faculdade, né? Porque ela dá totalmente independência do pensamento, ou seja, daquele que escreve. Então, o médium, ele está totalmente isento da interferência na mediunidade mecânica, né, da interferência do pensamento do bem, da comunicação que é ditada pelos espíritos. Ora, meus amigos, vamos aí imaginar o nosso Chico, né? Creio que lendo essa parte em que Kardec coloca isso, a gente vai ver o Chico trabalhando. E no livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier, ele tem um texto que ele fala com o repórter da seguinte forma, o repórter questionando como é que ele recebia essas mensagens. Em um dado momento, em dado uma mensagem, fala o seguinte, palavras do Chico Xavier. Quando grafo as mensagens nas sessões, eu só faço mecanicamente. Um torpor pesado prolongado me invade. Então, aqui o Chico Xavier se revelando como um médium mecânico nas reuniões, até então, que o Clementino de Alencar estava acompanhando aqui na cidade de Leopoldo. No ano de 1935, o Chico contava apenas com 25 anos de idade, 3 anos após o lançamento do Parnaso, que despertou o interesse desse repórter a conhecer o trabalho de Chico Xavier nas sessões que ele trabalhava aqui em Leopoldo na psicografia, e o Chico passa para ele essa informação, né? Ele diz aqui, só faço mecanicamente. Bom, então esse é um tipo de mediunidade que o Chico revela que ele fazia na psicografia. Era só essa, gente? Não. Kardec segue e diz, médium intuitivos. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não seja manifestado o próprio pensamento do médium. Até então, a gente compreende isso, né? Mas ele diz o seguinte, que pode estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. Ou seja, vai além do entendimento que o médium tem. Então, nós vamos ver várias manifestações do Chico como médium intuitivo. Aqui não precisa ser só aqui, Kardec trata esse fato na escrita. Então, vamos nos conter a isso. E Chico tem um caso dele que ele conta quando ele estava na plantação diário, Augusto dos Anjos queria passar um poema para ele de todo jeito, e ele falou, eu sou um pobre que estou aqui na plantação de alho, mas depois, o que despertou? No exercício da mediunidade, Chico foi além, né? Ele conseguiu interpretar e escrever esses poemas com muita clareza para todos nós. Então, às vezes, fora do limite. Então, Chico, a gente vai observar, se fosse na condição de limitação reencarnatória, ele foi muito além, apesar de que a gente sabe da bagagem espiritual que ele trouxe, né? Mas isso aí Kardec deixa bem claro, né? Todo mundo que consegue ter essa captura do pensamento do espírito para que possa trabalhar como médium intuitivo, né? E aí Kardec explica que o mecânico é uma máquina, o intuitivo é como um intérprete. Já exige mais no médium, né? Então, Kardec ainda fala o seguinte, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele. Olha que coisa difícil de ser feita, né? Compreender o pensamento do espírito para que possa conseguir captar a mensagem que o espírito está dizendo, né? E de traduzi-lo fielmente. Então, sabendo que o pensamento não é do médium, ele consegue transmitir, apropriar desse pensamento do espírito na sua compreensão e transmiti-lo fielmente, como recomenda Kardec aqui, né? Ele disse o seguinte, que o pensamento atravessa o cérebro, ele não é gerado no cérebro.
Ele atravessa o cérebro do médium, que o reproduz no papel. Vamos imaginar Chico nessa tarefa, que perfeição, né? Que possibilidade grande de escrita. E ele caminha um pouco mais para os semimecânicos, né? Que o movimento, o médium mecânico, ou seja, nós já falamos, a mão independe da vontade, ela flui, né? O intuitivo é voluntário e facultativo. O médico pode aceitar ou compreender o pensamento ou não, né? O semimecânico participa dos dois aspectos, né, desses gêneros. Aí Kardec nos explica: o primeiro pensamento vem depois da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanha. Então, esses últimos são os médios mais numerosos. Então, os médios semimecânicos. Ele já deu um destaque, né, para o médio mecânico e para o médio intuitivo, que seriam mediunidades mais sutis e mais difíceis da espiritualidade trabalhar, e nós sabemos que o Chico tinha maior facilidade em trabalhos como esse, né? Então, olha para você ver, no semimecânico, né, ele acompanha o pensamento. E o Chico também trabalhava dessa forma. Acho que ele, no trabalho, reunia todos esses tipos de possibilidades na mediunidade para a sua obra. E vamos ver, uma vez mais, falando sobre isso, com Clementino de Alencar, no Notáveis Reportagens. Ele vai contar para ele uma poesia que ele escreveu de um sacerdote. Quando ele entrega essa poesia para o Clementino, o Clementino pergunta como que ele recebeu aquela mensagem. Aí ele fala: quando o padre grafou essa poesia, parecia ver as imagens na sequência, em que se apresentavam a ela novos versos. O sacerdote no templo, depois abandonando e, enfim, despindo da batina definitivamente. Então, já falei dessa mensagem em outras oportunidades, mas olha que coisa mais interessante aqui. A gente compreendendo a mediunidade de psicografia nas suas três nuances, né? De mecânico, intuitivo e semimecânico. Aqui, ele participou até da cena, ele acrescentou uma outra mediunidade que nós chamaríamos de vidência, né? Que não deixa de ser uma variedade da psicografia semimecânica, porque, enquanto ele ia ver nos versos e via as imagens também. E ele viu até a ação do padre no momento que ditava essas palavras para ele. Que ele viu o padre saindo do templo, né, que ele ficou preso há muito tempo, e tirando a batina porque ainda se considerava um padre. No momento que ele ditava a poesia para Chico, Chico escrevia, via os versos que apresentavam a ele e via o espírito do padre se renovando no seu ambiente espiritual. Aí que a gente começa, né, a gente vê a tarefa mediúnica do Chico na sua transcendência. E a gente acha que para por aí, né? Ainda falando dos médiuns, psicógrafos ou escreventes. Kardec fala o seguinte: dos médiuns inspirados, outra variação da mediunidade. Então, ele fala o seguinte: um médium inspirado, tanto no estado normal ou de êxtase, ele recebe os pensamentos, né, das comunicações, estranha as suas ideias já preconcebidas ou da sua própria consciência. Então, tanto estado normal ou transe, né? E, então, esses aí que são classificados médiuns inspirados, não deixa de ser um meio, uma mediunidade, e que é utilizada também para as psicografias. E o Kardec, aí, o que Kardec acrescenta que nos chama a atenção, né? Que fala que os homens de gênio, os artistas, os sábios, os literatos, né? Que são espíritos mais adiantados, segundo a classificação de Kardec, são capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Como nós podemos interpretar isso, né?
que o espírito mais evoluído encarnado na Terra, o nome que ele chama aqui de gênio, e dá outras nuances que a gente possa estar inserido como um artista, como nas letras, como na sabedoria, eles podem compreender por si mesmos, ou seja, a inspiração que os espíritos, às vezes, sabem decodificar aquilo que deve escrever, porque eles podem compreender grandes coisas. Imagina o Chico, né? A gente vê o Chico nas suas entrevistas, na sua fala, na sua escrita, né? Então, muitos falam assim, mas é Chico mesmo que falou, um médium inspirado, ele se coloca, evidentemente, devido ao conhecimento e a capacidade, né, que ele tem. E aí ele fala o seguinte, qual que é o mecanismo disso para o médium inspirado? A alma se torna mais livre, ou seja, há um afrouxamento dos laços perispiríticos, pela própria concentração e possibilidade mediúnica do médium, né? E daí ele sabe o que? Desprende um pouco da matéria, ou seja, do corpo físico, e recobra uma parte de suas faculdades do espírito. Aí ele recebe mais facilmente as comunicações de outros espíritos que o inspiram. É fantástico essas explicações de Kardec em face à mediunidade de Chico Xavier, que foi tão próxima a todos nós, né? Olha o que ele fala aqui, que a alma se desprende um pouco do corpo físico, ele recobra uma certa lucidez da sua bagagem espiritual e se torna um fácil instrumento para os espíritos para ditar as mensagens que aquele médium irá receber. Era uma faculdade que o nosso Chico Xavier, era um mecanismo que Chico Xavier também podia ser utilizado para as suas psicografias como um médium inspirado que era. E ele fala para Clementino sobre esse tipo de mediunidade, da seguinte forma. Ele fala lá no início que aquela reunião era mecânico. Agora ele fala o seguinte, o torpor é assim profundo, mas com auxílio do silêncio. Um chamado brusco, por exemplo, me perturba, me sobressalta, causa-me até mal físico. Esse torpor seria a alma dele, ou seja, o espírito, mais livre, e o silêncio que possibilitava a ele esse desligamento e essa percepção dos espíritos na sua psicografia. Como ele diz que até um barulho, um chamado pelo nome dele, o sobressaltava. É os casos que ele conta na venda lá do senhor Felizardo. Quando não tinha ninguém, muitas vezes a pessoa ia pedir algum produto que era vendido ali, ele se assustava, porque ele estava nesse momento, nesse torpor, né? Torpor que ele, assim, nos explica, que era muito profundo, que é o que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns. Bom, então vamos caminhando mais um pouco, né, gente? Quem dera se a gente conseguisse falar de todas as mediunidades. Médiuns de pressentimentos, que é uma intuição vaga das coisas futuras, segundo a definição de Kardec. Essa é a definição que a gente tem, né? Que a gente utiliza mais no nosso trabalho mais corriqueiro do dia a dia, né? Das nossas mediunidades mais diminutas. É uma vaga intuição das coisas futuras, segundo o Livro dos Médiuns. E também pode ser uma espécie de dupla vista, que nós vamos ver a explicação no Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a emancipação da alma, né? Então, que ele permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos, ou seja, a sequência dos acontecimentos. Já é um outro grau da mediunidade de pressentimentos, não é só uma vaga intuição, é uma espécie de dupla vista que vê as consequências e a ligação daquela visão a acontecimentos futuros. Quantas coisas Chico nos traz? Quantas coisas que Chico utilizou essa mediunidade no programa Pinga Fogo, hein, meus amigos? Quantas? Bom, muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas.
que constituem uma variedade também dos médiuns, de médiuns inspirados e de pressentimentos. Então, põe aqui comunicações ocultas. Eu fiquei, meu Deus, o que será as comunicações ocultas, hein? Vamos estudar um pouco mais isso aí, mas, de momento, o que a gente pode imaginar é que não é atribuído a um espírito, né, que está sendo falado pelo próprio médium, sem identificação do espírito que a dita em primeiro momento. Mas esse aqui merece um pouco mais de estudo e observação, certo? Bom, então aí ele definiu os médiuns, escreventes ou psicógrafos, nas suas variedades e na sua perfeição no recebimento da comunicação. Então, nós percebemos que começa, muitas vezes, dessa mediunidade mais comum e vai ampliando até o nível que nós conseguimos observar na tarefa mediúnica de Chico Xavier, que se torna muito mais rica, muito mais profunda, muito mais interligada com os espíritos de ordem superior, pelas suas variadas possibilidades, né, e pelas grandes possibilidades que o médium oferece, pela variedade de estímulo que ele recebe do espírito para captar essas mensagens e também pelo seu próprio esforço ou mecanismo natural. Então, aí a gente começa a compreender o diferencial do médium Chico Xavier, né, para as mediunidades que nós, com muito esforço, vamos exercendo aí ao longo do caminho no aprendizado, né? É uma mediunidade missionária do nosso querido Chico Xavier. E uma coisa que eu esqueci de dizer, mas que vale a pena ser lembrada, né? Aqui quando ele fala das imagens que se recebe, né? Eu falei numa outra passagem aqui, a gente vai ver no livro do Paulo Estevam os relatos, né? Quando ele dita a mensagem do padre, né? Ele recebe a mensagem do padre e dá aquela explicação, que ele viu o padre, Despina, enfim. No Paulo Estevam, o que ele fala? Que ele viu as imagens da época do Cristo, e ele até beija o chão da sala onde ele escreveu, né? Daquele ambiente que ele escreveu, o Paulo Estevam, e fala que nós não poderíamos imaginar as imagens que ele viu ali durante esse trabalho, né, de recebimento das mensagens do livro Paulo Estevam. A gente fica até boquiaberto, né, com tanta informação valiosa que nós recebemos do nosso Chico. Bom, vamos agora sair do capítulo 15 e vamos para o capítulo 16, dos médiuns especiais. É um capítulo que até então eu não tinha observado com tanta clareza como desse estudo que nos foi despertado pela mediunidade do Chico, né? Médiuns especiais. Então, ele fala de aptidões especiais dos médiuns. E ele cria um quadro sinóptico, né, das diferentes espécies de médium. Olha, você vê que ele não fala da mediunidade, é dos médiuns, por isso que no início a gente falou isso. Às vezes a gente estuda muito a mediunidade e esquece de estudar, né, da atuação dos médiuns. E Kardec, ele fala o seguinte, a gente aí vai compreender, porque muita coisa foge ainda à nossa compreensão, né, da mediunidade de Chico. Né, dotado de aptidões particulares ainda não definidas, a sua abstração feita das qualidades e conhecimento do espírito que manifesta, ou seja, ainda tem algumas aptidões que o médium tem, né, que os espíritos se comunicam através dele, que estimulam, né, ou seja, o espírito se manifesta, que é essa palavra aqui de Kardec. Então, Kardec coloca isso como médiuns especiais. Ainda não está aqui, ele não definiu todas essas particularidades que um médium pode ter de favorecer a comunicação, por isso, ele os classificou de médiuns especiais. Aqui eu trouxe um trecho da palavra de Chico com Clementinho de Alencar, que também pode nos dar esse entendimento, não da compreensão, se Kardec fala que ainda nem tinha as explicações todas, né? Mas o Chico nos dá uma palhinha aqui, muito bem dada, o que é essa aptidão especial
que são dotados alguns médios e que ele, evidentemente, tinha, né? Ele diz o seguinte: a música me produz uma excitação muito especial, que pode me levar ao transe, mas também, mais comumente, é uma espécie de sonho consciente. Unicamente as minhas sensações são curiosas. Às vezes parece que, como se estivesse do meu próprio lado, vou pôr a mão na minha cabeça, tocar meu próprio corpo, na minha própria carne. Olha uma aptidão especial aqui, que Chico revela nessa reportagem, aos 25 anos de idade, né? Que a música provocava nele uma certa excitação, que julgava ele para o transe, que ele afastava do corpo, né? E ele tinha umas sensações diferentes, e muitas vezes parecia um sonho consciente. Ele sabia que estava fora da realidade dele, de encarnado, e ele tratava aquilo como se fosse um sonho. O que que recebia nesses sonhos? Vai saber, né? Era um sonho consciente, era uma realidade nova para ele, né? E as sensações que ele achava estranhas, que ele podia tocar no próprio corpo dele. Precisamos estudar mais ainda a mediunidade, né? Ele fala, eu podia tocar minha própria carne. Então, é um grau de condição de exteriorização que Chico tinha na captação de mensagens. Esse sonho consciente poderia vir em forma de mensagens, né, gente? Mas é isso que o Chico nos diz. Então, aqui eu já entendo que era uma aptidão especial para uma tarefa mediúnica, né? Ele fala que às vezes acontecia com ele. Tanto é que o Chico gostava muito de psicografar com música. O Chico gostava de música clássica, de orquestras, né? Nós mesmos tivemos a oportunidade de enviar algumas fitas para ele na década de 90, para que ele pudesse escutar durante a psicografia com aquela mania, né? Ele recebeu uma fita, tirava a cópia, quando ele gostava muito, e guardava, porque se estragasse aquela, que as fitas antigamente embolava tudo no gravador, né? Ele tinha a cópia, ele já tinha noção do que é um backup. Bom, falando ainda do capítulo 16 dos médiuns especiais, né? Ele fala algumas descrições das observações que ele fez, né? Alguns há que, sem possuir de si mesmo conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber outras comunicações, né? As comunicações eruditas, outro para o estudo histórico, intérprete dos espíritos moralistas, o moralista quer dizer que da moral, que falam da moral, não os moralistas que a gente fala do julgamento que a gente faz aos outros, né? Chamados moralistas, que acham que são melhores que os outros, não nesse sentido, mas que trazem para a gente o esclarecimento da moral. Então, se a gente for olhar na obra do Chico, né? A obra científica de André Luiz, a aptidão que ele teve, por que não foi um médico que escreveu, né? Históricos, os romances de Emmanuel e outros mais, né? O cunho moral da doutrina espírita está toda na obra do Chico. Então, por isso, ele foi um médium muito especial, segundo o nosso mestre de Lyon, Kardec, né? E ele explica como é que seria esse mecanismo para os espíritos, nesses médiuns especiais. Numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe faz geralmente um cunho especial. Isso aqui define bem a questão que nós estamos estudando aqui dos médiuns especiais e trazendo Chico para a cena dessas explicações de Kardec, né? Então, a maleabilidade do médium diante aos espíritos superiores é integral, né? E toda mensagem do Chico tem um cunho especial, é resultado do trabalho conjunto dos espíritos com o grande médium. É o que a gente vê aí na obra do Chico literária. É uma obra riquíssima, de todos os matizes, como a gente já citou aqui, né?
E Kardec completa como se dá essa parceria. Assim, em perfeita igualdade de condições. Eu já ouvi muita gente falar que Chico era superior igualzinho, e é verdade. Aos espíritos que comunicavam através dele. Em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será mais explícito com certos médiuns. Apenas porque esses lhe convém mais. É o que a gente encontra no Chico, né? Então, o Chico trabalhava em perfeita igualdade de condições com os espíritos que comunicavam através dele. Apesar da humildade dele, não permitir que se falasse isso, ou ele nunca expressou isso de uma forma clara, né? E nem os espíritos falavam, mas estudando Kardec a gente consegue entender que isso acontecia, né? Então, os espíritos eram mais explícitos com Chico dentro dos ensinamentos espíritas que ele nos trazia. Então, a gente começa a entender essa superioridade do Chico em termos de ser médium. A gente fala até muito do Chico cristão, do exemplo dele, né? Da bondade, do amor, perfeitamente isso tudo, que eram os recursos que o fez um médium especial, uma evolução também mais abrangente anteriormente. Então, o Chico foi um grande apóstolo dos nossos tempos. Tanto é que também podemos enquadrá-lo na definição que Kardec nos coloca dos médiuns proféticos, que é uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Ora, nós vimos nos médiuns inspirados vários graus da percepção mediúnica de um médium inspirado, que varia de acordo com a própria evolução e percepção do médium. Pressentimentos foi a mesma coisa. Mas ele eleva essas duas mediunidades e chama esses médiuns proféticos, que é mais além do que esses dois anteriores. Recebem, permitindo Deus, com mais precisão do que os médiuns de pressentimento, a revelações futuras de interesse geral. E são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para instrução desses. Parece que ele estava falando de Chico Xavier. Nós tentamos falar isso do Chico, né, pelo nosso coração. Né? Nós entendemos isso pelo nosso coração. Mas olha a definição clássica de Kardec no Livro dos Médiuns. Com mais precisão do que os médiuns de pressentimento, recebe, permitindo Deus, a revelação futura das coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução desses. Então, vamos olhar a obra literária do nosso querido Chico. Né? Vamos olhar o nosso Chico no Pinga Fogo. Então, são verdadeiras vozes do céu a nos esclarecer, a nos indicar caminho, né? Essa obra do Chico. Essa ferramenta, como diz nós dissemos no início, que Chico se tornou na mão dos operários do Senhor, sendo ele um deles, né? Segundo Kardec, fala da igualdade de condições. Então, o Chico foi um grande médium profético. E profético a gente vai lembrar o quê? Né? Dos patriarcas lá do Antigo Testamento, dos profetas, né? Chegamos agora à mediunidade com Jesus. E Chico por isso ele é considerado um grande apóstolo da modernidade, né? E ele vai crescendo mais aí para nos esclarecer. Os médiuns polígrafos, cuja escrita muda com o espírito que se comunica. Nós vimos aí até casos, como do livro Lealdade, do Maurício, né, que foi levado aos tribunais uma assinatura que fechava com a carteira de identidade daquele desencarnado. Né? Médiuns poliglotas, falar ou escrever em outra língua. Nós temos mensagens do Chico até em braille, publicada em 1937, quando o Chico tinha apenas 27 anos de idade, onde ele escreve uma mensagem em braille
né, através da dona Ingrácia, que foi uma das pioneiras do método Braille no Brasil, para a sua neta, e o Chico escreve o alfabeto em Braille para que pudesse ser traduzida a mensagem. Então, não preciso nem dizer que ele escreveu em inglês, né, em outras línguas. A mais famosa é aquele que escreveu, que Emmanuel escreveu através do Chico, em inglês de trás para frente, que só se lê no espelho. Outro que ele fala é médios exclusivos. Essa aqui também eu achei bem interessante, né? Aqueles pelos quais se manifesta, de preferência, um espírito, até com exclusão de outros demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Meus amigos, isso aqui mostra a tarefa mediúnica de Emmanuel junto a Chico, né? O Emmanuel, ele fez um trabalho exclusivo com Chico Xavier. E aqui, exclusão de outros demais, não houve, mas todos, segundo até nos explica no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando tem um médium do quilate de Chico Xavier, ele não vem desamparado. Aquele mentor que o acompanha é um diretor daqueles que são liberados para comunicar através do médium Chico Xavier. Está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, do capítulo Mandato Mediúnico, que futuramente, quem sabe, a gente tem a oportunidade de conversar sobre ele, né? Então, o Emmanuel, a gente vê vários capítulos nas Instruções Psicofônicas, que foi recebido no MEI-MEI, por exemplo, quando o Arnaldo pede ao Emmanuel que fizesse um estudo para o trabalho, né, explicando mais sobre a obsessão, Emmanuel fala que tinha outras tarefas, mas que ele ia indicar um espírito que iria cumprir essa tarefa junto ao grupo, e envia o Dias da Cruz, que tem 8 magníficas mensagens, que está até no nosso canal, chamado Estudo sobre a Obsessão. Isso é só para a gente exemplificar o que quer dizer isso aqui. E mais uma mediunidade. Kardec vai só trazendo as gradações das possibilidades. A gente fala só psicografia, ele é médico, escreve pelos espíritos. Olha a gradação que nós vimos aqui, gente. Médiuns para ditados espontâneos. É uma classificação que Kardec nos traz. E ele diz, são bem mais aparelhados. Mais aparelhados, o que quer dizer isso? O aparelhamento de que se trata é de materiais do cérebro. Lá em Médios Especiais, ele nos falou que nem tudo, dos Médios Especiais, nem tudo era esclarecido. O espírita que descobriu ali no médium. Mas ele fala que trata, esse aparelhamento trata de materiais do cérebro, pois Mister faz frequentemente, direi mesmo, maior a soma da inteligência para os ditados espontâneos do que para evocações. Chico recebia, né, quase ditados. Vamos pensar nas cartas consoladoras, vamos pensar nos livros de André Luiz, Humberto de Campos, enfim, não dá para ficar enumerando, né? Todos são de grande valor. Então, o cérebro é mais aparelhado, são materiais que o cérebro tem que permite esses ditados. E ele fala assim, não é que não vamos entender o que é ditados espontâneos, né? São aqueles que merecem verdadeiramente essa denominação. Não são ditados simples, não. Não são frases incompletas, coisas corriqueiras, né? Que a gente encontra muitas vezes aí, que fica como se o espírito tivesse ditado alguma mensagem. Não, são coisas conclusivas, né? Não são coisas banais. Então, ele fala que precisa estar com o cérebro mais aparelhado. Então, Chico ainda fala uma maneira que ele recebia essas mensagens. Isso ele explicando para Clementino, que fez uma reportagem histórica com o Chico, né? Às vezes, torna-se auditivo. Houve, então, poesias e preleções inteiras, como se estivesse fora de si, mas sem perder inteiramente a consciência de si mesmo. Então, é uma maneira que ele tinha de receber essas poesias ou preleções inteiras. É o que fala do ditado espontâneo. Ele recebia inteiramente. Isso é palavra do Chico.
né? Meus amigos, seria impossível a gente falar tudo num momento só, porque o Kardec entra para um outro aspecto dos médiuns, né? Que é o gênero e a particularidade das comunicações. Com o tamanho da obra literária do Chico, é impossível, né? Teria-se uma live de 3 dias. Mas só para citar as outras nuances que nós vamos só citar, não estudar, ou detalhar minimamente como nós conseguimos nas outras, aqui fala o seguinte: existe médiuns versejadores, médiuns poéticos, vai lembrando de Chico aí, médiuns positivos, que traz a verdade, os médiuns literários, que tem vamos aí, a obra de Humberto Campos, né? Incorretos, Chico não enquadra, que seria aqueles que trazem as ideias um pouco distorcidas, né? Traz uma verdade, mas não com a consistência devida. Não é na prática, é na captura da mensagem, tá? Não é na índole do médium, é na captura da mensagem. Os médios historiadores, já citei Emmanuel, cientistas, citei André Luiz, receitista, doutor Bezerra de Menezes, religiosa, a obra de Emmanuel, filósofos e moralistas, que são várias mensagens dos espíritos superiores através do Chico. Então, cada um desse aqui, Kardec nos dá uma explicação de como isso acontece. Chico trabalhava com todas essas, só com o incorreto, que nós não podemos qualificá-lo, mas versejadores, poéticos, positivos, literários, historiadores, científicos, receitistas, religiosos, filósofos e moralistas dentro do contexto da moral cristã. Então, a gente fica um pouco boquiaberto, né, de ter essa análise junto ao médium Chico Xavier com a obra do nosso mestre Kardec, né? Aí ele vai explicar um pouco isso aqui, de uma nuance da sua mediunidade. Nessa circunstância, ele se manifesta ao médium de uma tal maneira que esse pode ter a impressão de estar falando com o vivo. Isso é a observação do Clementino de Alencar diante das comunicações que ele presenciou nas reuniões de Chico Xavier em 1935. Então, ele fala que Chico conversava como se estivesse falando com uma pessoa viva, está entre aspas, né, porque seu corpo físico. Unicamente o médium poderá fechar o mais possível os ouvidos, continuar a ouvir o que lhe comunique o espírito. Ou seja, era uma mediunidade, né, constante e persistente. Então, todas essas mediunidades que foi falada ali, o Chico, talvez com esse mecanismo, ele conseguia capturar todas as mediunidades. Ainda teríamos mais para estudar, mas só o título vai nos dar a ideia que Chico está nesse quadro que Kardec se nos apresenta. Bons médiuns. Kardec, ele escolhe um item para tratar dos bons médiuns no livro dos médiuns. E ele subdivide para o seu estudo, para a sua observação, o seguinte: médiuns sérios, médiuns modestos, médiuns devotados e médiuns seguros. Esses são os bons médiuns. Aqui ele fala que cada um se enquadrar em uma dessas já está muito bom. Imaginemos o Chico, sério, modesto, devotado e seguro. Então, por isso, o nosso Chico foi considerado e é a maior antena psíquica dos nossos dias, do nosso tempo, né? Bom, nós estamos caminhando para o encerramento, mas eu não poderia deixar de dizer que, com toda essa capacidade mediúnica de servir os espíritos superiores, sem nenhuma vaidade, né? Sem nenhum salto alto, como a gente fala na nossa linguagem muito ruim, né? Sem se elevar, Chico ainda se dedicou ao trabalho, né, da desobsessão, de se colocar esse instrumento, essa ferramenta tão afiada para que pudesse servir aos espíritos sofredores também para aliviar as suas dores. Chico funda o Meimei em 52, como o nosso Clóvis já disse,
para o trabalho da desobsessão, tirando um dia da semana, às quintas-feiras, às 8 horas da noite, reunindo intimamente, sem holofotes, sem nenhuma divulgação, no grupo Meimei, com seus familiares, que muita gente acha que o Chico, a família não trabalhou com ele, mas os irmãos, irmãs e cunhados estavam presentes, com alguns amigos de Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, e também os familiares de Meimei para a reunião de desobsessão. Reuni em torno de 20 pessoas que eram filiadas a esse grupo de trabalho assistencial aos espíritos sofredores, que, como onde a luz faz presente, se faz presente, não pode ficar sem ser propagada, que surgiu os livros de instruções psicofônicas, Voz do Grande Além, e nós tivemos a felicidade, em 2013, publicar o livro Registros Imortais, que foram 88 mensagens inéditas que nós localizamos junto à família do Chico, para que pudéssemos fazer um resgate histórico do trabalho do Chico no Meimei, para que viesse a lume e nos ajudar também na nossa tarefa. E o Kardec, na sua mensagem de 1898, ele tem no livro A Prece, que foi publicado, acho que no ano de 44, que é a coletânea de preces espíritas que constam no Evangelho, mas foi feito esse livro à parte, com essas mensagens, e foi publicada essas mensagens de Kardec no ano de 1898, antes da sua reencarnação, né? E é feita a seguinte pergunta para Kardec, nessa mensagem. Ele tem esse livro tem um estudo sobre obsessão e mensagem para os espíritas do Brasil. Foi um cuidado que Kardec teve antes da sua reencarnação. Deve o espírita tentar a cura de obsessões quando sabe previamente que tudo tem a sua razão de ser, que tudo é feito pela vontade de Deus, que até os cabelos da cabeça são contados? Kardec responde: responderei como regra absoluta, sim. É colocado a Kardec a segunda questão. Pode o espírita, cônscio de sua fraqueza, da sua deficiência, de sua força moral, ir ao encontro de obsessos, procurando salvá-los da perseguição, da dor e do sofrimento que os comovem? Ainda respondo sim, também, como regra absoluta. E, enfim, a terceira questão. Mas deve o espírito, levado tão somente pelo conhecimento que tem da doutrina e pela esperança da graça que há de receber, tentar a cura, desprezando os meios aconselhados? Não. E isso, meus amigos, pela simples razão de não ser admissível colocar-se à cabeceira de um enfermeiro, um médico que ignore completamente a medicina. Então, temos que estudar, né, para a tarefa da obsessão. E o Chico, como esse missionário que nós já vimos em questões anteriores, né, nos deixa esse ensinamento, essas observações no livro Desobsessão, que André Luiz, através do Valdo Vieira, traz para a gente, e o Chico traz para a gente no livro Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além, e Registros Imortais, que todos nós que pretendamos trabalhar na desobsessão deveríamos ler, evidentemente, além do livro dos médiuns, né? Então, por isso que o Chico, na sua completa mediunidade, não esqueceu dos espíritos sofredores, que muitas vezes não é tão lembrado na sua tarefa mediúnica, né? Na sua humildade e na sua disponibilidade para o trabalho espiritual. Nós estamos caminhando para o final, acho que nós temos bastante coisa para pensar. Eu, pelo menos, nesses últimos dias, eu tenho pensado muito nisso, a partir do estudo que nós procuramos a fazer, na inspiração que nos veio do alto. E nós temos quando falamos dos livros,
do Meimei, nós temos uma mensagem que sempre que eu falo da mediunidade do Chico, eu a utilizo, né, como a clareza que nos traz a mediunidade do Chico, através de uma mensagem do nosso querido confrade Efigênio Sales Vitor. Essa mensagem está no livro Registros Imortais, na comemoração dos 100 anos de Espiritismo, no ano de 1957, a mensagem de março de 57. E Efigênio fala o seguinte: a sobrevivência individual depois do túmulo é a tese da grande consolação. O intercâmbio é fator de esperança no esclarecimento religioso. A experimentação descerra novos horizontes ao labor científico. A desobsessão é um remédio substancial no alívio às condições deprimentes da humanidade. Para encurtar a nossa observação, a sobrevivência individual após o túmulo, as cartas consoladoras de Chico, hoje é motivo de estudo em universidades. A esperança na religião, que é o ensino do Cristo, o Emmanuel dedicou toda a sua obra a nos trazer luz diante aos evangelhos, né? A experimentação abre horizontes ao labor científico, que é a obra do nosso querido André Luiz, pode ser a referência aqui de outros mais, como os Dias da Cruz, como Bezerra de Menezes, que traz dados médicos para nós, mas que ainda é tão tímido ainda para que os cientistas se apropriem desse manancial divino, né, de descobertas fabulosas. E ele coloca a desobsessão como um remédio substancial ainda para nossas almas no mundo de expiação e provas. Porque nós, às vezes, estamos querendo banir essa influência de uma forma grosseira, mas nós precisamos de muita ajuda para que nós penetremos o mundo de regeneração em paz e harmonia com o universo, meu Deus. E a desobsessão visa esse alívio às dores da alma. Então, meus amigos, é o que nós tínhamos a dizer na noite de hoje, e de coração alegre de ter realizado esse estudo, que era um objetivo nosso há algum tempo. Rogando a Jesus que nos abençoe sempre. Vamos passar para o Clóvis algumas considerações, né, Clóvis? Muito obrigado, Eugênio. Eu digo isso em nome de todos que estão acompanhando. A gente percebe, né, o quanto de informação você está trazendo aqui para a gente. Me corrija se eu estiver enganado, mas estudar o livro dos médiuns através da obra de Chico Xavier fica bem mais fácil. O exemplo dele e a obra está aí para a gente compreender, né? Você está certíssimo. Especialmente esses 3 capítulos, né? Quando a gente fala do capítulo 14, 15 e 16. Ainda temos muita coisa para descobrir ainda, se Deus quiser, né? Tudo não para nunca. Com certeza. Eu vou colocar aqui só poucos comentários aqui que eu gostaria de colocar aqui para você, para não tomar também muito o seu tempo, porque eu sei que você tem um outro compromisso agora. Tranquilo. A Márcia diz o seguinte: na mediunidade de efeitos físicos, o que chama atenção para o estudo é o ectoplasma. Ela coloca aqui também: na mediunidade de efeitos intelectuais, é a mente, não é mesmo? Ela coloca, não é mesmo? É isso aí. O pensamento para o estudo é tudo, para o espírito é tudo, a forma é nada, segundo Kardec. Chico tinha todas essas mediunidades. A maior antena psíquica que nós já tivemos, né? Então, eu acho que tinha todas as possibilidades mediúnicas e canalizou aquelas que poderiam nos auxiliar mais. Como a gente até comentou, ou, por exemplo, a materialização, o Chico interrompeu em 54, por orientação de Emmanuel, né? Então, acho que a gente tem notícia. Essas de materialização, é difícil até imaginar, né, o que aquilo despertava, né? Imagina poder ver Emmanuel chegando assim, tocar, passando, né? Escutar a voz. Dizem que ele era enorme, né? Era muito grande o Emmanuel. As descrições de quem teve oportunidade são muito interessantes, né? Nós temos até um depoimento da Dona Laura, que ela teve essa presença de Emmanuel na casa dela.
Ela fala até do batido da sandália romana, é muito interessante. Um dia a gente fala sobre isso. Com certeza. Ela continua aqui, o melhor médium é aquele que transmite com fidelidade o pensamento do comunicante. E aí entra aquela questão da elevação moral do Chico, né? Eu conversava com você mais cedo e falando da felicidade de ter feito com Geraldo Lemos Neto uma transmissão no dia 30 de junho de 2020, e que exatamente quando se completavam 18 anos do desencarne do Chico, ele disse, né, que Chico, em 75 anos de trabalho junto à doutrina, 92 anos de vida, 75 anos de trabalho junto à doutrina espírita, ele trouxe tudo aquilo que Kardec codificou, ele trouxe para a prática, né? Experiência, né? E aí vale até a lembrança do livro do Baccelli, O Evangelho Vivo em Chico Xavier, que foi, além de todas as faculdades mediúnicas de maior antena de todos os tempos, ele também personificava o Evangelho vivo. Eu acho que é para o entendimento nosso que precisa ser cristão para conseguir conceber esses ensinamentos e ter a moral necessária para apresentá-los, né? Porque isso é muito importante. A obra do Chico, ela tem um quilate dos espíritos que enviaram, mas tem o aval dele, né? Na conduta e no respeito e amor que todos nós temos a ele, na vivência cristã. Sem dúvida. Então, ela aqui, ela agradece também. Muito bom esse tema, mediunidade, sempre bom estudar com frequência. Tem que estudar mesmo, gente. Sempre. E eu queria que você falasse um pouquinho, Eugênio. Ela fala aqui também do excelente estudo. A Carla também coloca aqui. Ela está pedindo sequência do estudo, a Carla. Vamos aguardar o convite do Clóvis, viu? Oh, satisfação. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui já comigo isso. Isso aqui é só o primeiro. Vamos lá. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra que você fez também. Rapidamente, só uma palhinha das instruções psicofísicas. Na verdade, nos 60 anos do Meimei, nós deveríamos fazer uma reunião comemorativa que ia ser lançado o DVD, onde foram gravadas mais de 30 mensagens, né, do Chico lá no Meimei, que hoje nós temos em pendrive. E, nessa oportunidade, queria levar o gravador e fui procurar o gravador, e quem estava com o gravador nos apresentou uma pasta falando que eram as mensagens gravadas naquele objeto, naquele gravador, né? Eu questionei porque, normalmente, os originais são encaminhados para a editora, pelo menos naquela época. E, então, eu pedi a pasta emprestada para que eu pudesse fazer uma pesquisa. Aí que eu descobri que as mensagens eram inéditas. O Chico, no Voz do Grande Além, foi até outubro de 56, setembro de 56. E a pasta continha mensagens da primeira reunião de outubro de 56 até julho de 88, de 58. E eu vi que eram mensagens inéditas. Aí nós conversamos, eu falei, não, isso foi feito no Meimei, não é para o Meimei. Enfim, fomos fazer a parte burocrática, porque Arnaldo Rocha ainda estava encarnado, que organizou os 2 livros anteriores. Então, nós não tínhamos a pretensão de organizar o livro, apesar de que as mensagens estavam organizadas, os dados necessários estavam ali, mas, enquanto fez essa parte burocrática, de digitalizar as mensagens, queria fazer uma surpresa para o Arnaldo Rocha. E o Arnaldo Rocha me fez uma grande surpresa de desencarnar, ia ser desencarnar em 15 dias. Então, eu não cheguei a comunicar, Arnaldo, ainda fiquei com peso na consciência, por causa disso, foi uma surpresa, né? Mas, enfim, tudo está certo. O livro foi guardado 60 anos, e quando nós começamos a estudar para poder fazer a organização do livro, eu percebi que era para a gente mesmo, porque é o segundo, um olhar sobre o trabalho deles. O Arnaldo era participante, eu participava já há uns 30 anos, sei lá, do Meimei. Então, era nossa obrigação buscar essa essência
do Grupo Meimei, com depoimentos valorosos, com as mensagens, com anotações, com pesquisa. Então, aí que nós organizamos o livro, e ele foi lançado em 2013 sob esse título, Registros Imortais, porque justamente, além das mensagens, se tornou um resgate histórico do trabalho de Chico Xavier, que na década de 50. Então, aqueles espíritos comunicantes, né, na época eu tenho certeza que teria que usar pseudônimo, porque essa obra ela reveste de espíritos muito conhecidos dentro do meio espírita, do meio católico e do meio evangélico. Então, projeções também para a atualidade, como aquecimento global, a comemoração do centenário da doutrina, que eu até citei. Enfim, a gente entendeu que era um livro histórico, que ficou guardado para o momento exato, né? E para o nosso também amadurecimento ter condições de levar um pouco, com mais fidelidade, essa mensagem. Então, nós publicamos com o prefácio de Arnaldo, já desencarnado, 2 anos depois, primeira mensagem dele, avalizando aquele livro. E também a espiritualidade faz tudo com muita segurança. Porque na minha pesquisa pós-mortem de Arnaldo, eu encontrei um vídeo gravado do Arnaldo falando que procurava essas mensagens desde que Chico mudou para Uberaba, e vi também, em 2011, uma entrevista dele no Reformador, né, publicado pela FEB, que ele procurava esses livros que ficavam nos 2, porque o terceiro ele perdeu as mensagens. E eu achei em 2012, então, quer dizer, veio até o aval da espiritualidade sobre a verdade, né? A verdade da contida nesses livros. Então, foi muito gratificante e nos deu também um conhecimento, um acervo fotográfico que nós não tínhamos, a história do Meimei, com mais propriedade. Eu sou muito agradecido à espiritualidade por ter tido a oportunidade de organizar esse livro. A gente viu o carinho que você tem com essa obra. É como se fosse, dizem, né, que o livro é como se fosse um filho, né? É verdade. E eu vejo assim a sua alegria com essa obra, né? E aqui a pessoa que tiver interesse em adquirir essa obra Instruções Psicofônicas, como é que faz? Pode entrar em contato conosco aqui na Casa de Chico, ou no Meimei, no site tem os telefones, ou na editora Vinha de Luz, e também na internet. Né? As grandes vendedoras de livro estão em posse dele para divulgar. Aí está dado o recado. Que seja apenas a primeira vez sua aqui conosco, viu? Eu convido a todos para acompanhar a gente no nosso canal também, como o Clóvis já disse, Meimei Pedro Leopoldo Centro Espírita, onde a gente posta diariamente alguma coisa sobre Chico, algumas palestras como essa, estudos como esse, e a nossa reunião pública das segundas-feiras, às 19h15. Todos estão convidados a participar conosco. Continuaremos aqui divulgando o seu canal com estudos. Viramos parceiros, vou divulgar o seu também. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Sempre. Tá ok, Clóvis. Muito obrigado. Um grande abraço. Vou pedir a você que faça a prece final. Agradeço de coração a todos que nos acompanham, que nos acompanharam até aqui, e todos aqueles que virão acompanhar posteriormente também. Ficará disponível no canal Faz, Fé, Amor e Sabedoria. Também o Eugênio, sinta-se à vontade aí para poder compartilhar no seu canal, tá? E é isso, gente. Um grande abraço, fiquem na paz do Cristo. Vou pedir a ele, nosso amigo, que faça a prece final. Então, um abraço a todos. Obrigado por estar junto conosco nessa noite. Então, vamos unir mais uma vez as nossas melhores energias em gratidão à espiritualidade, a Kardec, a Chico, né, que em 2 momentos tão diferentes nos trouxe tanta luz, tanto ensinamento, abrindo sempre novos horizontes para o nosso trabalho em torno da mediunidade, trazendo luz em suas obras, que possamos nós estarmos juntos nesse propósito de divulgação, de análise, de estudo dessa doutrina espírita, que tanto tem nos beneficiado, tem nos esclarecido, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa hora que as vibrações se unem, sabemos nós que a espiritualidade incansável reúne trabalhadores a socorrer aqueles mais desvalidos, ou aqueles que, por merecimento, na noite de hoje, estejam
guardados em seus lares, guardados em abrigos, guardados em penitenciárias ou mesmo na via pública, e receba essa centelha de luz que traga alívio, que traga equilíbrio, que traga conforto, que traga, enfim, novas possibilidades para continuar a trajetória de vida. Louvado seja Deus hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Beijo no coração de Aquele vocês. abraço. Fica com Deus. Tchau, Deus. tchau.